Salve, salve, torcedor do Mais Querido. Nesse sabadão tem ABC em campo. O Mais Querido joga contra a equipe do Ituano no estádio Maria Lamas Farache a partir das 17 horas. Partida válida pela quarta rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É o Mais Querido em busca ainda da sua primeira vitória dentro da competição. Até agora, em 3 jogos, 3 empates. Já passou da hora, né, da gente vencer a primeira, mas não vai ser nada fácil encarar a equipe do Ituano hoje, por mais que seja em casa, com o apoio do nosso torcedor. Esse vídeo, como você sabe, é para falar tudo o que você precisa saber do ABC antes da partida pela quarta rodada do campeonato da Série C. Vou trazer para você notícias, as desfalques e principalmente a provável escalação do Mais Querido para esse jogo, tá beleza? Conto para você os detalhes logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Quanto mais like tiver, melhor. Quanto mais joinha tiver, melhor. A gente vai estar aqui sempre crescendo o nosso canal em conteúdo, né? E alcançando também outros torcedores que, porventura, ainda não conhecem aqui esse nosso trabalho, tá bom? Hoje tem ABC em campo, o jogo é às 17 horas lá no estádio Frasqueirão. Até agora nós temos 3 jogos, 3 empates do Campeonato Brasileiro, e isso tem nos deixado em uma situação ali próxima de zona de rebaixamento. Não é isso que a gente projetou para o campeonato, né? Até com as várias contratações que foram feitas, o torcedor ficou confiante de que o ABC poderia e pode, de fato, brigar por uma das 8 vagas de classificação para a próxima fase da competição. Enfim, para conseguir de fato se aproximar desse grupo, o ABC precisa necessariamente hoje vencer o time do Ituano. A semana foi cheia de trabalho, o técnico Evaristo Pisa até conseguiu algumas liberações importantes do departamento médico, mas decidiu repetir, né, exatamente a mesma lista de convocados que ele levou para João Pessoa. Ele fez novamente a convocação para o duelo diante do Ituano, que sugere também que uma equipe que não terá grandes alterações, né, desde o ponto de vista tático até mesmo o ponto de vista de peças para esse duelo. Mas enfim, isso é assunto para a gente falar durante esse vídeo de pré-jogo, né, quando a gente vai trazer aqui todas as principais informações para você, torcedor do Mais Querido. Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, mande para os seus amigos, para a galera ficar sabendo de tudo do ABC, que joga daqui a pouquinho diante do time do Ituano. Departamento médico, quem é que ainda está no estaleiro do Mais Querido, hein? Nós temos aí Lima e Emanuel, eles que passaram por cirurgias no joelho, né? O Lima que é volante e Emanuel que é atacante. E o Danilo Mariotto também, centroavante, né, com dores no joelho, tem tratado essa lesão, já vem desfalcando o ABC desde a partida contra o Botafogo, novamente fica indisponível para esse duelo contra a equipe do Ituano. Eles estão fora por questões de departamento médico. Fora também, mas não mais no DM, mas em transição física, o lateral esquerdo Manuel já treinou durante toda a semana com bola, e o Anderson também, né, volante que se machucou na final do Campeonato Potiguar, ele também já apareceu no gramado do CT nessa semana, tem aprimorado, né, esse recondicionamento físico e fazendo justamente trabalhos aí com os preparadores físicos e fisiologistas do ABC. A tendência é que tanto o Manuel, lateral esquerdo, como o Anderson, volante, voltem a ficar à disposição do Evaristo Pisa no jogo da semana que vem, né, a partida diante do Brusque lá no estádio Augusto Bauer pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores que estão ou entrarão em campo, né, com atenção redobrada para hoje, né, aqueles que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Continua apenas um, o Lucas Sampaio, o lateral esquerdo. Ele tomou cartão amarelo na primeira e na segunda rodada, né, contra São Bernardo e depois CSA. Já jogou pendurado diante da equipe do Botafogo da Paraíba, mas não foi advertido por lá. Continua pendurado também o Lucas Sampaio, lateral esquerdo, né, o único de ofício que tem estado à disposição do Evaristo Pisa para esse jogo, né, nesse início de campeonato, na verdade, né, não só nessas primeiras partidas. A artilharia do Mais Querido na temporada, juntando todas as competições, continua intacta. O Emanuel, que está até machucado, não joga mais esse ano, tem 6 gols, e o Alisson é o nosso segundo artilheiro na temporada com 3 gols marcados, né? É um número baixo de gols e isso mostra realmente que o ABC é uma equipe que tem dificuldades em marcar gols nesse começo de ano. Enfim, vamos ver o que pensa o Evaristo Pisa, o que é que ele falou da preparação da equipe do ABC, como é que foi essa semana completa de atividades lá no CT Alberê Ferreira de Matos. A gente vê agora o técnico Evaristo Pisa. Sim, acho que foi uma semana de representação, entendendo um pouco o momento nosso, analisando a produção nossa lá contra o Botafogo na Paraíba, estudando a característica do Ituano e entendendo a importância desse jogo em casa, diante dos nossos torcedores, buscar essa primeira vitória. Que a gente não se pressione a isso, que a gente continue no mesmo processo.
trabalhando firme, tendo bons comportamentos, que ela vai sair com naturalidade. Acredito que isso está muito claro na cabeça dos atletas. Alguns ajustes de movimentação para a gente ter o êxito final, mas o procedimento desde o São Bernardo, CSA, Botafogo, ele tem que ser mantido coletivamente, em algumas ações de setores. A gente incluiu nesse jogo contra o Botafogo, que eu pedi para eles, a gente aumentar o nosso índice de finalização, a gente conseguiu, fui dando alguns objetivos. Aumentar o nosso número de faltas, a gente estava fazendo poucas faltas, a gente conseguiu fazer mais aquelas faltas que não gera transição para o adversário, a gente conseguiu. E não perdemos a composição, a compactação no jogo sem bola. E agora é incluir o que está faltando, o término, o gol, né? Então, eles estão cientes disso. Algum mecanismo ali, eu acho que essa repetição, essa continuidade da equipe em alguns setores vai acontecer com naturalidade e saber que é fundamental a gente fazer os 6 pontos. Fazer essa vitória para chegar aos 6 pontos. Simples, não vai ser. O adversário invicto, com 7 pontos, de uma qualidade boa, de uma estratégia, conheço bem o Mazzola, de ser um time bastante reativo, tá? Tem essa característica, alguns nomes de experiência também no Ituano, mas se a gente duelar bem e não errar em alguns detalhes, a gente pode conseguir, né, essa primeira vitória que está sendo merecida pelo que a equipe vem fazendo nesses 3 jogos. Tá aí o Evaristo Pisa, né, falando um pouco sobre a preparação do ABC para esse duelo diante da equipe do Ituano. O lateral esquerdo do Ituano, Dalpian, também conversou com a assessoria de imprensa do clube durante a semana, antes da viagem do Ituano aqui para Natal, né? Ele falou rapidamente sobre esse compromisso com o ABC. Acho interessante também a gente colocar aqui a palavra do Dalpian, lateral esquerdo, que deverá ser titular nesse jogo de hoje aqui em Natal. Eu acredito que vai ser um jogo disputado, nas mesmas características. A ABC é uma grande equipe, então a gente sabe que lá também vai ser guerra, a gente vai ter que se impor da mesma maneira que a gente vem fazendo nos outros jogos, usar a nossa qualidade técnica também, que acredito que sim, a gente pode sair de lá com um resultado favorável. Tá aí o Dalpian, que ano passado, né, jogou essa mesma Série C com a camisa do CSA de Alagoas. Bom, vamos agora então para o momento mais esperado, né? Qual será a provável escalação do ABC? Como é que deve entrar em campo, mais querido, daqui a pouco para enfrentar o time do Ituano? Vamos colocar já o nosso campinho interativo aí na tela para você, torcedor do time mais querido. Vamos então começar aqui, né, com a provável escalação do ABC, posição por posição, nome por nome. Vamos lá. O gol deve ter Felipe Garcia, né? Felipe Garcia, goleiro titular absoluto do time do ABC. O sistema defensivo com Lucas Mota pela direita, Whindersson e Bruno Bispo na zaga e o Lucas Sampaio jogando na lateral esquerda mais uma vez, né? Meio de campo com Wellington Reis, Adeilson e o próprio Carlos Eduardo, e no ataque aberto pela ponta direita o Jonathan Carlos, aberto pela esquerda o Orlando Júnior e como centroavante mais uma vez o Alisson. Sim, minha gente, mais uma vez o Evaristo Pisa deverá repetir a equipe do ABC, né? Esse time é o mesmo que entrou em campo contra o CSA, é o mesmo que foi repetido na partida contra o Botafogo e provavelmente será a mesma equipe que vai ser escalada nesse duelo de daqui a pouco contra o time do Ituano, né? Se houver alguma mudança, terá sido por alguma razão de última hora, mas a probabilidade é muito forte de que esse seja realmente o time do ABC. Pelo terceiro jogo consecutivo, o Evaristo Pisa deve colocar essa mesma equipe em campo como titular, né? Proporcionando aí um entrosamento maior para esse plantel. Só repetindo aí rapidamente na corrida: Felipe Garcia, Lucas Mota, Whindersson, Bruno Bispo e Lucas Sampaio, Wellington Reis, Adeilson e Carlos Eduardo, Jonathan Carlos, Orlando Júnior e o Alisson, né? E o Alisson aí, galera, muita gente criticando, né, a escolha pelo Alisson, mais uma vez será o Mago o responsável ali por ser, né, esse centroavante, esse camisa 9, né, essa referência no ataque do time do ABC. Já comente aí embaixo o que é que você achou, né, se o Pisa acerta, se o Pisa erra, ao repetir pela terceira vez a escalação da equipe do ABC. Você faria algo diferente? Comenta aqui embaixo, vou ficar ansioso aí para ver a sua resposta, né, e também o seu ponto de vista com relação a essa provável escalação da equipe do ABC. Equipe de arbitragem para o jogo, né? Nós teremos uma arbitragem paraibana, majoritariamente paraibana, né? O trio, o Afro Rocha de Carvalho Filho é o árbitro principal, Paulo Ricardo Alves Farias é o assistente 1 e o Rafael Guedes de Lima, assistente 2, trio paraibano, né? Quarto árbitro é do Rio Grande do Norte, Alcinei Santos de Araújo, e o analista de campo é o Isaac Márcio da Silva Oliveira, também aqui do Rio Grande do Norte, né? Essa é a equipe de arbitragem que vai apitar esse jogo do ABC contra o Ituano. O Afro Rocha, esse ano, né, na rodada passada, na verdade, ele apitou o jogo do CSA contra o Náutico, né?
a vitória do CSA pelo placar de 2-1 contra o Náutico lá no Rei Pelé. Agora nessa rodada ele está escalado aí para ABC e Ituano. Bom, minha gente, essas são as principais informações, tudo que você precisava saber do ABC antes da partida contra o Ituano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por gentileza, antes de ir embora, deixe o seu joinha se você não deixou ainda. Inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito. Nos vemos logo mais no Frasqueirão. Valeu, tchau, tchau.